versículo 14, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus amados, algumas semanas atrás eu estava numa casa de praia que tinha ficado fechada por uns dias, sem ser arejada, sem receber sol. Então acumulou um mofo ali. E entramos para dormir na casa sem fazer esse processo necessário para que o ambiente ficasse mais saudável. E aí não deu outra, não só eu, como outras pessoas que estavam ali tiveram uma reação alérgica. E as vias aéreas ficaram congestionadas, especialmente à noite. E à noite eu fiquei bem mal. Tudo entupido, a garganta meio fechada. E eu acordei 3 vezes durante a noite, sufocado. E o pior não era eu acordar sufocado. Eu acordava sufocado, abria a boca, conseguia respirar. O pior foi que depois, os minutos que se seguiam, minha mente bugava. Esse processo fisiológico disparava na minha mente aquela sensação de morte. E os pensamentos acelerados vinham de uma maneira incontrolável. E pensamentos muito rápidos, muito estranhos, desconexos. E também, curiosamente, brotavam na minha mente memórias antiguíssimas que eu não acessava tinha muito tempo. Parecia que um vulcão, trazendo as coisas do meu inconsciente, entrou em erupção no meu consciente. Inclusive, nesse momento, eu dei graças a Deus por ter dividido a nossa mente em camadas. Mais uma vez ali eu tive consciência de que nós não temos a mínima condição de lidar com tudo que está enterrado em nosso coração de vez. As coisas têm de ser acessadas na hora certa e da forma certa. Se entrar tudo em erupção, você buga. E aquela sensação horrível que durava alguns minutos, e então eu começava a orar e me acalmava. Primeira vez. E segunda vez eu dormi de novo e acordei da mesma forma, e orando melhorei 3 vezes. E essa angústia mental durava minutos, mas gente, era uma coisa infernal. Que coisa horrível. E graças a Deus que no meu caso é uma coisa fisiológica, uma falta de ar que disparava um processo mental. Mas eu fiquei, quando passou aquilo tudo de manhã, eu fiquei pensando nas pessoas que vivem isso constantemente. Que vivem essas crises de ansiedade, de pânico e outras problemáticas mentais, outros descontroles de pensamento, de emoção, durante o dia, dirigindo, trabalhando. Quão difícil é viver assim. E dei graças a Deus pela nossa saúde mental. Como é importante ter saúde mental. Se mexer em nossa mente, a gente não é mais nada, gente. Salomão diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende
toda a sua vida. Tem uma versão que fala assim, porque dele procede as saídas da vida. A sua vida sai do seu coração, que ali é sinônimo de mente. Por isso, guardemos o nosso coração, protejamos a nossa saúde mental. E sempre que necessário, busquemos ajuda médica, psicológica. A gente não pode brincar com isso, isso é muito sério. Mas uma outra coisa que ficou como lição muito forte para mim, depois desse episódio, foi sobre a minha fé. Gente, como é bom ter fé. Meu Deus, porque ao mesmo tempo que aquele vulcão de pensamentos entrou em erupção, e de memórias desconexas, e sentimentos horríveis vinham no meu coração naqueles minutos, depois que eu acordava sufocado, ao mesmo tempo, tinha uma voz me dizendo, eu estou aqui. E a presença de Deus se fazia real na minha mente, mesmo em meio a essa confusão. Mesmo em meio a essa tempestade. A gente pregou aqui outro dia sobre a parábola do semeador. Nós falamos que Jesus mostra ali que o nosso coração tem camadas, né? Tem a superfície, tem uma camada um pouco mais interna, que entra a semente na terra pedregosa, e tem uma camada mais profunda. E eu fiquei feliz porque eu tinha, por um lado, porque eu tinha a sensação que a minha fé, ela vinha do lugar mais profundo do meu ser. Se vinham memórias, se vinham coisas confusas, vinha também uma certeza, Deus está com você. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela entra em nós mais fundo do que uma espada afiada dos dois lados. Ela vai na misteriosa divisão da alma e do espírito. Coisa boa é ter a palavra entrando neste lugar. E ao mesmo tempo, eu percebia assim, eu me agarrava em Deus, sabe? Aquele vulcão de pensamentos vindo e eu agarrado nele, para você não surtar, né? Para você não gritar, para você não, sei lá, não enlouquecer. E eu agarrava e começava a orar, e eu ia acalmando. E graças a Deus por essa capacidade que Deus nos deu também de autoconsciência, né? De você ficar reparando os seus próprios pensamentos. Porque ao mesmo tempo que você está pensando, você está consciente do que está pensando. Você está sentindo e você está consciente do que você está sentindo. Então você é capaz de estabelecer o que a psicologia chama de diálogo interno. Salmo 42:5 tem isso. O salmista diz, no caso Davi, fala assim: por que te abates, ó minha alma? Ô minha alma, por que você está assim? Com quem está falando? Com ele mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Então ele ministra fé para o próprio coração. Ele diz: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Que coisa boa essa capacidade que só o ser humano tem, né? De se bipartir, de se afastar um pouco dos próprios pensamentos de uma maneira superior, olhar para os próprios pensamentos e ministrar nos próprios pensamentos. Coisa maravilhosa, interessante que na segunda vez que eu acordei, antes de falar isso aqui, deixa eu dar um versículo para você. Tem um versículo maravilhoso que me ajuda muito nesses momentos. Na verdade, eu não tenho muitos esses momentos. Eu tive essa vez e uma outra vez também eu tive uma ansiedade assim, mas eu não costumo ter essas coisas. Mas tem um versículo que é muito bom para quando eu quero descansar a minha alma, que é o Salmo 62, versículo 1, diz assim: somente em Deus a minha alma descansa. Existem níveis de descanso que eu entendo que só na fé acontece. É como se a fé fosse o lugar mais profundo, o lugar perfeito para que eu possa descansar. Eu realmente, eu sempre brinco assim, que eu admiro quem não tem fé e consegue viver normalmente. Só não creio em nada. Rapaz, você não toma nenhum remédio? Não. E não tem fé? Rapaz, você arrebenta mesmo. Porque eu não consigo conceber
a minha vida sem fé. Eu acho que sem fé eu ia pirar totalmente. Caramba, eu admiro muito quem não toma nenhum remédio e não tem fé. Porque para mim é muito real isso. Somente em Deus a minha alma descansa. Salmo 62, versículo 1. Tem um lugar onde só nele, só na conexão com ele, eu consigo repousar, eu consigo descansar profundamente. Mas assim, não é aquele descanso assim, sabe, de não, eu estou bem. Não, assim, eu estou bem de verdade. É tão bem que às vezes ele inverte alegria em tristeza em alegria. É um negócio profundo demais. Mas daí você toma um remédio, né? É uma alegria do espírito, é um renovo. Você está triste, está desanimado, daqui a pouco você ora, você se encontra na fé e está animado, e está forte, e está pacificado. Então esse lugar na fé é maravilhoso. Mas tem uma coisa interessante, eu sempre, quase sempre, às vezes quando eu estou sem sono, quando eu perco o sono, eu boto um filmezinho assim, que eu não me interesse muito, uma coisa assim meio boba, nada muito complexo, que aquilo me relaxa assim, aí com 5 minutinhos, 10 minutinhos me dá um sono e eu durmo. E coincidentemente, nesses dias, eu pego esse filme e assisto esse filme durante 2 semanas. E coincidentemente, esses dias eu estava assistindo um filme do X-Men. Era meu filme para dormir. Eu acho super sem graça aquelas coisas de super-herói. E aí, eu acordei, né, na segunda vez, falei, pô, estou sem sono. Eu me acalmei na oração, falei, estou sem sono. Aí peguei o filme do X-Men. Daqui a pouco, dá uns 5 minutos de filme, o professor Xavier entra num bug mental. E começa a sofrer com a mente dele. Eu desliguei. Você é maluco? Você é doido? E eu fiquei pensando, caramba, como é que as pessoas, muitas vezes bugadas, né, expõem a mente a qualquer coisa, gente? Como é que você já está bugado? Aí você vai ver um conteúdo que é só violência, só gera mais ansiedade. Assim, cuidado com essas coisas. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não tem como você passar o dia só vendo violência, notícia ruim, coisa ruim e ficar bem. Por exemplo, agora a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa. Minha filha, no almoço dessa semana, almoçando. Tem adolescente aqui? Deve ter, né? Algum? Não estou vendo não, vou largar. Aí minha filha almoçando com a gente falou, papai, eu vou para a escola dia 20. Já entenderam, né? Aí eu falei, por que não? Ela disse não, porque quando a professora estava na sala, ela falou assim, gente, dia 20 tem que trazer tal coisa. A turma gritou, dia 20 eu não venho. A gente ri, mas é uma coisa louca. É uma correntezinha de WhatsApp que vai bugando as crianças, vão ficando ansiosas, com medo. E os pais assustados. E sabe qual é o resultado? Dia 20 a minha não vai também mais agora também. Não que eu acredite na corrente, mas a coisa é tão bugadora que é capaz de gerar na cabeça de alguém que já está desequilibrado um impulso para fazer alguma coisa. Infelizmente. Então como é que a gente vai ter saúde na nossa mente se expondo o dia todo a um monte de coisa louca, a bobagem, aquelas... Não dá, gente. Toque em alguém e diga assim, irmão, guarda o seu coração. Ele guarda o seu coração, meu irmão. Infelizmente, por que é que a gente está vivendo isso nas escolas? Infelizmente, por quê? Porque foi divulgado o primeiro caso. Divulgou o primeiro caso e começa. Sempre que tem um suicídio, pode observar. Um suicídio em algum lugar, se ele for divulgado, ele gera um efeito em cadeia. Então, aquilo que nós absorvemos influencia, e às vezes a decisão entre fazer e não fazer está por um detalhe, está por um segundo, está por um impulso, está por um pensamento. E às vezes nós estamos gerando esses pensamentos. Está lá o professor Xavier,
Espera aí, esse cara tá bugado aí, não vou ficar assim não. Né? Se você continuar assistindo, e graças a Deus que foi essa parte, porque tem uma parte que a outra menina lá, a Jean, né? Ela tá bugada, ela fala, eu quero morrer. Imagina aí. Aí a pessoa fala, não, morrer é a solução, porque Jean tá aqui, bugada, quer morrer. Entendeu? Então, pastor, alguém vai se influenciar por isso, depende da pessoa. Depende do momento. Não sei se você lembra de um massacre que teve numa mesquita. Em que país eu não esqueci agora? Irlanda. Teve um cara que entrou na mesquita e ele saiu atirando nas pessoas. A gente parecia videogame. Parecia aqueles jogos de Counter-Strike, o outro lá que eu esqueci o nome, Call of Duty, GTA. É impressionante. O cara fazia igualzinho o game, ele se comportava, ele agia, ele ia impressionante. E aí quando foram analisar, o cara era viciado nesses jogos. Foi o jogo que fez isso? O jogo faz isso com todo mundo? Claro que não. Mas aquele indivíduo, aquele sujeito não tinha saúde mental para isso. E só que nós nos achamos muito saudáveis, sabe? Para tudo. Não, eu posso ver tudo. Eu posso me encher. Nada me influencia, meu irmão. Cuida do seu coração. Perceba o que as coisas geram em você. O que é que está gerando em você essa ansiedade, esse medo, esse pavor? Às vezes é uma companhia que você tem. Uma vez minha esposa me falou algo muito sério. Ela estava com uma ansiedade. Ela parou para fazer uma reflexão, uma autoanálise. Chegou para mim e falou assim, ó, é você que está me gerando ansiedade. Eu disse, como é que é? Ela disse, essa coisa que você está falando aqui está me gerando ansiedade. Em você isso não gera nada, mas em mim está gerando. Eu disse, rapaz, tem que ter cuidado, porque a minha questão não é cuidar só do meu coração, mas também do coração do outro, não é verdade, gente? Talvez você está apavorando seus filhos, sua casa, gerando um ambiente que não é saudável. Mas vamos voltar aqui para a questão da fé. Então, graças a Deus, eu tinha fé naquele momento ali, e aquilo me confortava e me acalmava, funcionava como um remédio de fato, e eu voltava para esse lugar de fé. E sabe qual é a impressão e a conclusão que eu chego depois disso? É que crer não é só a melhor opção, crer é o certo. Crer é o certo. Nós fomos criados para confiar em Deus. Adão não tinha dúvida alguma em relação ao Senhor. Ele confiava plenamente em Deus. E ali o homem era perfeito. E qual foi a primeira coisa que o diabo fez com a mente do homem em Gênesis 3? Desconstruir essa confiança. O diabo, conversando com Eva, disse o quê? Rapaz, você acredita, moça, você acredita que esse Deus é tão bom assim? Ele não é bom assim não. Primeiro, ele mentiu para você. Você não vai morrer coisa nenhuma se comer a fruta proibida. Por mais metafórica ou real que seja essa questão, você não vai morrer. Segundo, se você comer, você vai ficar igual a ele. E é isso que ele não quer, que você fique no mesmo nível dele. Então eles vão desconstruindo Deus para que o homem pare de confiar em Deus. Porque o lugar de confiança em Deus é o lugar certo, é o lugar onde a nossa vida anda, onde a gente tem coragem de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde o amor de Deus se manifesta em nossas vidas, porque a gente confia nele. Tanto que tem um texto maravilhoso que é Gênesis 15, versículo 6. Gênesis 15 começa com Abraão com dúvidas, dizendo a Deus, o Senhor fala que vai me dar um monte de coisa aí, mas sabe de uma, eu não estou afim de nada. O mais importante o Senhor não me dá, que é filho. E aí Deus faz uma coisa linda com Abraão, uma cena romântica. Deus diz, vem cá Abraão ainda, né? Sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, não consegue contar. Assim será a sua descendência. Confia em mim, rapaz. Aí o texto diz em Gênesis 15:6, e Abraão creu no Senhor. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra crer. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça.
Isso é a primeira vez que alguém é justificado na Bíblia, é justificado pela fé. Como? Daí Paulo desenvolve a teologia da justificação pela fé em Romanos 4, em Gálatas 3 também. Abraão foi justificado por quê? Porque acreditou. Porque acreditar em Deus é a coisa certa, é a coisa justa. Nós fomos feitos para acreditar em Deus. Lá em João capítulo 6, as pessoas cercam Jesus, apertam ele e perguntam: Jesus, como fazemos para fazer as obras de Deus? O que temos de fazer para fazer o certo? Qual é o certo a fazer? Ele disse: a obra de Deus é uma só. A obra de Deus é acreditar naquele que Deus enviou. Essa é a essência do que Deus quer de você. Creia em mim, confie em mim. Toque em alguém e diga assim: a essência é confiar em Deus. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a base é essa confiança, o justo é essa confiança, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que abençoa quem o busca. Então, crer em Deus é a coisa certa a fazer. Agora, olha que coisa interessante. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que você leu? Vamos chegar lá. A gente dá a volta, mas não se perde. Vamos chegar lá. Lá em Mateus capítulo 12, Jesus tinha expulsado um demônio. E aí os fariseus, com inveja dele, né, começam a acusá-lo de expulsar demônios pelo poder de Satanás, de Beelzebul. E Jesus, vendo que eles se recusavam a confiar nele, se recusavam a crer em Jesus, davam desculpas para não crer em Jesus, ele fala em Mateus 12 sobre o famoso pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31, o pecado sem perdão. Ele fala assim: olha, eu vou avisar vocês um negócio. Se vocês blasfemarem ou rejeitarem o Pai, ainda tem chance, porque eu estou aqui agora. Se vocês me rejeitarem, não crerem em mim, ainda tem chance. Mas se vocês blasfemarem, ou seja, rejeitarem o Espírito Santo, não tem mais jeito. Sabe o que eu entendo o que ele está falando ali? De tempos. Houve um tempo em que o povo de Deus ouvia Deus eternamente pelos profetas, pelos sinais que Deus dava, e mesmo assim eles rejeitavam. Mas tinha uma chance, o Deus encarnou, Deus se aproximou. E alguns ainda rejeitaram, mas ainda tem uma outra chance agora, uma chance ainda mais poderosa. O Espírito Santo, Ele vem e fala no nosso coração. Ele vem e não fala de fora, Ele fala de dentro de nós. Só que se você não ouve, se você rejeita, se você endurece o seu coração pro Espírito Santo, não tem mais o que fazer. Então tem uma coisa que a gente não costuma falar, na verdade eu nunca nem ouvi ninguém falar, mas uma frase que eu estava desenvolvendo na minha mente essa noite, que é o seguinte: nós precisamos ter mais fé, na verdade porque a fé é o lugar certo, mas também precisamos ter fé no Espírito Santo. Fé no Espírito Santo. Acreditar nesse Deus dentro de nós. A fé é o lugar de descanso, o único lugar de descanso absoluto. A fé é a coisa certa a fazer. É a partir da fé que somos justificados, restaurados, regenerados, amados e vivemos a vontade de Deus. Deus não está mais num templo, Deus encarnado não está entre nós, Ele está à destra do Pai no céu. O Deus encarnado não está aqui, apesar de que Ele usa a nossa carne, usa o nosso corpo, mas quem está conosco é o Deus Espírito Santo. E nós temos que crer no Espírito Santo. Crer nessa presença dentro de nós. Esse será o nosso lugar de encontro e de descanso. Em João 14, Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos.
eu vou enviar alguém para me substituir. O Consolador, Ele estará convosco. Ele vos ensinará. Ele vos fará lembrar de tudo que vocês precisam lembrar, de tudo que eu ensinei. Então, na verdade, como eu preciso andar, voltando para o início, para ter saúde, para ter paz, para ter alegria, para ter força, eu preciso andar com fé. Mas como essa fé se opera? Num Deus que está dentro de mim. Ao mesmo tempo que vem medo, que vem ansiedade, que vem qualquer coisa, vem uma convicção: Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Quando eu acordava de madrugada ali, o ar voltou, mas Deus está aqui. Tão certo como esse ar que entrou de novo no meu pulmão, é o Deus que está aqui. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso me relacionar com esse Deus. Eu preciso ter ouvidos para esse Deus que está dentro de mim. Ao final de carta 1 das 7 cartas no Apocalipse, Jesus diz através de João: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como assim quem tem ouvidos? Infelizmente nem todo mundo tem ouvido para o Espírito Santo. Nem todo mundo tem esse ouvido aberto, esse olho aberto, essa consciência, essa fé firmada num Deus interior. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, ele fala assim: eu oro para que os olhos do coração de vocês se abram, vocês enxerguem por dentro, percebam Deus dentro, caminhem como quem tem Deus dentro, na consciência e na fé de que Deus está dentro de você. De que Ele acalma as tempestades do seu coração. De que Ele não vai vir, Ele já está. O que é necessário é você se encher da sua presença. Eu já expliquei que se encher do Espírito Santo não é receber de fora para dentro. Isso é na primeira vez que você recebe. A partir da primeira vez que você recebe o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo é simplesmente permitir, é dar vazão a Ele para dominar a sua consciência. Isso é se encher do Espírito Santo. É ser tomado por Ele. Por isso que Paulo compara o enchimento do Espírito Santo, que ele fala que é contínuo, em Tessalonicenses com embriaguez de vinho. Sem ciência se embriaga e o vinho toma a sua mente. E Paulo está falando: se encha do que já está em você, porque ele mesmo falou em Romanos 8,14, que quem é filho de Deus já é guiado pelo Espírito. E o que é se encher dele? É deixar ele te tomar. Ele te tomar. Então e interessante que vinho naquele contexto era remédio. Vinho naquele contexto era antidepressivo. Vinho naquele contexto era ansiolítico. Eu não estou falando contra antidepressivo nem contra ansiolítico. Se seu médico passou, tome. Eu estou dizendo que o vinho naquele contexto funcionava assim. E Paulo diz: não se encha disso, se encha do Espírito. Ele fala do Espírito como remédio. Ele fala do Espírito como um propulsor de paz e alegria. Ele inclusive diz em Romanos 14,17 que o reino de Deus é paz, justiça pela fé e alegria no Espírito Santo. Ele diz em Gálatas 5,22 que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Mas eu preciso crer que Deus está aqui. Eu preciso crer que Deus está comigo. Eu preciso me mover na consciência de que o meu diálogo interno, e aqui que fica mais profundo, não é um diálogo só comigo mesmo, é uma reunião com o Espírito Santo. É tão lindo essa
essa consciência em Atos, né, o tempo todo. Atos 15, eles se reúnem no primeiro concílio da igreja, e lá no versículo 28 eles falam assim, ó, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Interessante isso. Nós nos reunimos com o Espírito Santo. Lá no começo de Atos 13 diz assim, estavam orando e jejuando, e disse o Espírito Santo. Pergunta, irmão, assim, ó, o que tem lhe dito o Espírito Santo? Vem cá, se o Espírito Santo mora em mim, habita em mim, e ele está me vendo aqui, com um monte de coisa na minha cabeça, ele não vai falar em mim? Ele não vai participar disso? Ele vai me ver lá bugadão e dizer, não, isso aí não participo não. Claro que não. Ele é o dono da casa, amém, gente? Tem uma coisa interessante que Jesus fala, ele fala o seguinte, quando uma pessoa que foi liberta de um demônio, e ela fica vazia de quem? Do Espírito Santo. O demônio, ele é insistente, ele volta para checar como é que está aquela casa. E se ele encontrar aquela pessoa que antes ele morava vazia, para não perder mais a casa, ele chama uma galera, ele chama 7 mais fortes do que ele. E o estado daquela pessoa agora é pior do que no início. Mas uma coisa que um detalhe do texto que é legal, que ele fala assim, ó, ele quando volta encontra a casa varrida e decorada. Aquele que passou por ali para libertar, só na passagem dele para libertar, ele varreu e decorou. Imagina se ele tem morada permanente dentro de você. É claro que ele vai participar dos seus processos. É claro que ele vai influenciar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Se dominar. Dominar a mente, dominar o pensamento, dominar a emoção, aquietar. O Davi que diz ao próprio coração no Salmo 42 é um homem que tem o Espírito Santo. Tanto que no Salmo 51, o que é que ele fala para o Senhor? Senhor, tipo assim, Senhor, pode levar, quando ele pecou, Senhor, pode levar tudo, mas não retire o teu Espírito Santo. Porque ele sabe que é a essência da paz e da alegria dele. E esse Davi que tem o Espírito, é pelo Espírito que ele diz à alma dele, por que você está assim, minha alma? Tanto é pelo Espírito que o quê? Que ele escreve e vira escritura sagrada, texto inspirado por Deus. Quem inspira o texto? O Espírito Santo. Então Davi, no seu diálogo interno, falava pelo Espírito Santo. Isso é tão profundo. Está compreendendo? Davi, quando falava ao próprio coração, falava pela inspiração do Espírito Santo. Um Espírito que participa do seu diálogo interno. Um Espírito que te dá força para ministrar o seu próprio coração, para te acalmar, para trazer paz, para trazer domínio próprio, equilíbrio, consciência. E não é esquizofrenia, não, pastor. Não, pelo contrário. Quando Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, ele fala assim, olha Timóteo, vamos orar para que Deus conceda a essas pessoas rebeldes, Deus conceda a eles o arrependimento, pelo Espírito. O Espírito tem dele, conceda o arrependimento e também que eles voltem à sobriedade. É o Espírito que equilibra a nossa mente. Você nunca vai ser tão sóbrio quando for cheio, como vai ser quando for cheio do Espírito Santo. Tão sábio, tão prudente, tão equilibrado. O Espírito Santo traz domínio próprio, mansidão, temperança, ó, equilíbrio. Então, eu preciso acreditar. De vez em quando eu falo uma coisa aqui, e eu quero falar com cada vez mais respeito isso, mas com a minha verdade também, com o que eu creio que é verdade. Se eu estou aqui é porque eu creio nisso. Se eu sou cristão é porque eu creio que esse é o caminho, que Jesus é o caminho, amém, gente? Senão era outra coisa. Então eu creio que Ele é a verdade. E eu fico impressionado às vezes como tem pessoas de outras vertentes religiosas que, na minha opinião, não tem a substância que a nossa vertente cristã tem uma consciência de presença espiritual maior do que a nossa às vezes. Você está ali plena, né? O meu guia, o Espírito que me guia,
a força que me guia. Eu estou conectado aqui com os espíritos da floresta, com os espíritos da montanha, com a energia do sol. Estou em equilíbrio. Estou. Os espíritos daqui estão. Aí anda um crente assim, como um crente azoado, um crente atribulado, um crente perturbadão, como se não tivesse onde agarrar. Meu irmão, o Espírito mora em você. Então você falar assim, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você... Agora, o argumento forte dele é, por quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Aleluia. Inexprimível. E aí? Aí você pode então perceber. Por isso levante e cante. Diga alguém, você tem valor. Por quê? Aleluia. Aleluia, Ele está, creia. A fé é o certo, e o certo hoje é crer no Deus dentro de nós. É crer no Deus dentro de nós. E eu quero encerrar com isso aqui, preste atenção. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala do homem bugado. Se você ler Romanos 7, Paulo está bugado. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, e se eu faço o que eu não quero fazer, já não sou eu quem faço. Eita, Paulo. Que esquizofrenia é essa, filho? Quem é que faz aí então? Diz teu nome, Paulo. É? Então observe que ele está bugado. E ali é o retrato do homem sem o Espírito de Deus. Ali é o retrato do homem entregue a ele mesmo. O homem totalmente dividido, confuso, conflitante. O homem sem fé. Tiago descreve esse homem em Tiago 1. Ele fala que esse homem que duvida, que não crê, é um homem inconstante em tudo. Uma mente dividida. Não se firma, por quê? Porque ele não tem onde segurar. Por quê? Porque ele mesmo é uma loucura. Gente, como é que eu vou me segurar em mim mesmo? Eu acho engraçado quando o coach fala, né? Acredite em você mesmo. Eu mesmo? Em mim? Eu, essa pessoa que hoje acorda falando, vou fazer dieta. E à noite com o Big Mac. Eu acreditar em mim mesmo. Meio dia já, né? Eu vou acreditar nessa pessoa, que eu vou acreditar em mim mesmo. É para agarrar em mim mesmo. Quando a gente vê lá em Jeremias 15, maldito o homem que confia no homem, né? A gente pensa que é confiar no outro. Não. Lá é maldito, se você ver o original diz assim, maldito o homem que confia naquilo que é humano. Maldito o Geber que confia no Adam. Maldito o homem que confia naquilo que é humano. E sabe o que é humano? Você, fofura. Ai de você se você confiar em você mesmo. Você entende? Então nós precisamos nos agarrar em outro lugar, porque senão ficamos bugados. Ficamos assim, eu quero fazer uma coisa e não consigo, eu quero amar e não consigo, eu quero viver, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu não consigo. Esses sentimentos que me sufocam, é Paulo em Romanos 7, é o ser humano sem fé, né? É o ser humano. Até vi um meme engraçado, alguém mandou um colega meu mandou no grupo. Não, deixa isso para lá.
Deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Vai causar ansiedade. Tô causando ansiedade na irmã aqui, ó. Fala. Pelo bem da alma da irmã, vou falar então. Não, é só pra gente refletir, tá bom? Só pra gente refletir. Para onde estamos caminhando como sociedade. Alguém, gente? Mandaram um meme assim. A pessoa dorme com Rivotril, toma tal coisa quando está ansiosa. Não, se acalma com Rivotril, toma outra coisa, dorme com Zolpidem, estuda com Vivance. Aí fui falando, né? E bota na bio do Instagram, mente sã, corpo são. Não, é uma onda isso. Só eu estou ouvindo isso, gente? Será que ninguém está ouvindo? Que isso é uma loucura. Que nós estamos funcionando à base de psicotrópicos. Esse é o caminho da humanidade? Então, observe. Nós não temos condições de confiar em nós mesmos. Romanos 7. Aí, quando chega em Romanos 8, o Paulo de Romanos 7 muda completamente. Por quê? Porque em Romanos 8 entra um elemento especial. Em Romanos 8, Paulo diz, mas graças a Deus que veio uma outra força morar em mim. Aí Romanos 8 ele começa, é o capítulo que nós lemos. Graças a Deus que veio uma força para me libertar da minha própria confusão. Veio alguém para dirigir a minha mente, para dirigir o meu coração. Veio o Espírito Santo. Aí Paulo começa a falar, olha, aí nós não andamos mais sozinhos, porque quem é filho de Deus é guiado por esse Espírito. E mais do que isso, é tão maravilhoso que esse Espírito pega a gente como a criança que nós somos por dentro. E Ele nos faz reconhecer a nossa infantilidade, a nossa dependência, que é necessária ser reconhecida, como está em Mateus 18:3. Quem quiser entrar no reino, seja como criança. Então Ele pega você, te dobra como criança e tira da sua alma o clamor de Abba Pai, que é clamor de criança. O Espírito pega você e fala, vem cá, nenê. Cheguei, baby. Cheguei, docinho. Você estava aí todo perturbado, né? Eu cheguei. Vou te botar no colo. Aleluia. Aí Paulo fala, e nós nem sabemos orar como convém. Ele fala, deixa como, você não sabe nem orar. Eu não sei. Fica tranquilo. Ele te ajuda na sua fraqueza. Ele intercede por você. Ele testifica, Ele fala ao teu coração, calma, você é filho de Deus. Deus está aqui no seu coração. Eu estou aqui, eu não vou te deixar. Esse é o mesmo capítulo que vai dizer que nada vai nos separar do amor de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque é o Paulo de Romanos 8, convicto, seguro. Por quê? Porque ele é forte? Não, mas porque o Espírito está nele. Ele tem um tesouro num vaso de barro. Aleluia! Então é necessário, gente, que nós criamos. Essa é a minha mensagem para você hoje. Acredite no Espírito Santo. Creia que Ele está em você. Se relacione com Ele. Já falei até que uma vez que teve um pregador que surgiu algumas décadas atrás, que foi sucesso no mundo todo, que é o Benny, do qual eu discordo da maioria das coisas que ele fala, mas se tem uma coisa legal que ele ensinou, foi o seguinte, acorde de manhã e diga bom dia, Espírito Santo. Isso é bom. Essa consciência de um Deus interno. Não é o Deus do monte, não é o Deus da imagem, com todo respeito a quem crê nisso, mas é o Deus aqui, ó. Porque é aqui que a batalha acontece. E Ele está aqui comigo na batalha. É aqui que a minha batalha acontece todos os dias e Ele está aqui comigo na minha batalha. Em Isaías, Deus diz, Isaías fala assim, tu conservarás em paz a mente daquele que confia em ti.
E a confiança em Deus hoje é confiança num Deus dentro de você, que toca o seu coração, que dirige o seu coração, que fala com você, que está falando com você agora, nessa pregação aqui. Enquanto eu prego aqui, existe uma pregação do Espírito Santo que está acontecendo aí no seu coração. Eu gosto desse termo, pregação do Espírito Santo. Tem até uma pregação sobre esse tema no YouTube. Foi uma frase que Lutero usou. Lutero falava que quando ele orava, ele ouvia a pregação do Espírito Santo no coração dele. A pregação, o fluir, o falar do Espírito. E qual é o nosso grande problema, gente? Não crer. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: e o Espírito Santo diz: quando ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Aí ele começa a falar sobre o povo no deserto, que por incredulidade e dureza de coração não entraram na promessa. O último versículo fala sobre isso. Eles não entraram porque eram incrédulos. Então vocês creiam em quem? No Espírito que está entre vós. O Senhor falou: o mundo não pode receber porque não o conhece. Conhecer na Bíblia é ter relação, mas vocês o conhecem, porque Ele está entre vós naquele tempo ainda, mas estará em vós, Jesus disse. E hoje Ele já está dentro de nós. Vou te dar mais 2 textos e vou te convidar para ficar em pé para orar comigo. Primeiro, Romanos 5. Paulo fala assim, ó, olha que coisa louca. Nós nos gloriamos na tribulação. Como assim, Paulo? Vem uma tribulação e me glorio. Eu me alegro. Lógico que existem perturbações da tribulação, mas dentro de mim existe uma alegria. Por quê? Porque quando vem a tribulação, eu já sei, Deus já me comunica. Estou trabalhando, estou no controle, vou te aperfeiçoar através desse problema, vou trabalhar, vou fazer tudo cooperar para o teu bem. Aí ele fala: a tribulação produz perseverança, a perseverança gera maturação, experiência, e depois da experiência eu me encho de esperança, e a esperança não vai me enganar, é uma esperança firme. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Eu preciso perceber, sentir, crer nesse amor derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Segundo texto para a gente orar. Lá em Mateus 7, depois de ensinar o Pai Nosso em Mateus 6, Jesus continua falando sobre oração. Em Mateus 7, fala: olha, peçam e você vai receber, bata e a porta vai se abrir. Busque e você vai encontrar. Peçam ao Pai de vocês, porque que pai que o filho pede pão e ele dá uma pedra, pede um peixe e dá uma cobra? Se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas aos filhos que lhe pedem. Essa é a versão de Mateus. Mas Lucas, quando conta a mesma história, ele faz uma pequena alteração muito interessante. Ele fala assim, ó: se vocês que são pais maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, isso é Lucas 11, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Ele troca coisas boas pelo Espírito Santo. Sabe o que está dizendo? Tudo de bom na sua vida virá pela presença do Espírito Santo. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Sabe qual é a nossa oração hoje? Senhor, me enche com teu Espírito. Me torna consciente dessa presença, Senhor. Vem, Senhor, e que nos meus diálogos mais profundos o Senhor fale comigo. Na minha meditação o Senhor fale comigo. Na minha ansiedade o Senhor fale comigo. No meu medo o Senhor diga: eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia. Olha essa canção, cante junto. Não há nada igual, não há nada
nada a que se compara a esperança viva. Aleluia, aleluia. Tua presença, Deus. Eu provei. Eu provei e vi O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de desfaz. aleluia. Tua presença. Comece a orar isso agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Feche o olho, esqueça tudo um pouquinho agora. Concentre nele agora, na presença dele. Não há nada igual. Não há nada. Não há nada melhor. Nada se compara A que se compara com essa presença. a esperança viva. Creia nessa presença. Tua presença. Prove hoje, prove e veja. Eu provei e vi Aleluia. o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, aleluia. Tua presença. Se quiser, levante a mão e clame a Ele. Oh, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Cheios da glória, cheios da glória, Aleluia. Oh, aleluia. Vem nos encher, Senhor. Nos enche, Senhor, da tua presença. Vamos provar o quão real a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real a sua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade.
fazer algo aqui que a gente não costuma fazer muito, fazer rapidinho aqui. Em Hebreus diz que uma das doutrinas elementares da fé é a imposição de mãos. E no Evangelho e em Atos e nas cartas, o Espírito é transmitido pela imposição de mão. Então você que sente necessidade, você que não tem certeza se já recebeu o Espírito de Deus, ou você que sabe que recebeu porque se você crê no Senhor e é filho dele, você tem o Espírito Santo, mas quer um renovo, quer uma oração, vem aqui na frente rapidinho. Vou chamar os pastores para virem aqui também. Vem cá, pastores, também. Só colocar a mão assim na sua cabeça rapidinho e orar, para que você seja renovado, fortalecido, cheio dessa unção. O louvor continua cantando. Vamos provar? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória. Quero os pastores para ajudar aqui. Vamos provar o quão real é tua presença. Enche, Senhor, enche. Enche, Senhor, enche, Pai, com teu Espírito. Enche, Senhor, com teu Espírito Santo. Enche, Senhor, com a tua unção. Enche com teu poder. Enche com teu Espírito. Enche, Senhor, enche. Oh, Senhor, enche com a tua presença. Quem está aí atrás, ore também. Ore, 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 ore. Peça, peça, ore. Ore ao Senhor, ore, ore. Aleluia. Oh, aleluia. Enche, Senhor, com teu Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Oh, enche, Senhor, renova, meu Pai. Enche, Senhor, com a tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Sermos inundados, Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és. Vem inundar, Aleluia. encher. Aleluia, Deus está aqui. É o desejo do meu coração. Aleluia. Sermos inundados, 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 cheios da tua glória, Senhor. Te cheios da presença, te cheios dessa unção, dessa virtude, desse poder, dessa graça, dessa unção. Oh, aleluia. Enche, enche, Senhor, enche, enche, enche. Enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo. Vem como em Pentecoste, enche de novo, enche de novo. Enche-nos de novo, Senhor. Vem, Espírito, Espírito, enche-nos de novo. Enche-nos, Senhor, da consciência da tua presença, da certeza. Abre o nosso ouvido para ouvir a tua voz todos os dias. Que nós ouçamos o Senhor testemunhar em nosso coração da tua presença, que fortalece, que acalma, que direciona, que orienta, que quebra os medos, que quebra os grilhões, que lança fora todo medo, porque ministra um amor eterno. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja. Continue orando, já vai terminar já. Aproveita esse momentinho, continue orando. Deus está nos enchendo com sua presença, com seu Espírito, com a convicção da sua presença. Receba esse remédio celestial, que é a consciência de que Deus está dentro de você. Aleluia. Eu navegarei Enche no Senhor. no oceano do Espírito. Oh, enche, Senhor, em nome de Jesus. Ali adorarei Renova, Senhor, renova, meu Pai, em nome de Jesus. ao Deus do meu amor. Toda igreja cantando bem forte, Espírito. Espírito, Espírito, Oh, Senhor, nos enche. que desce como fogo.
coração. Enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele te compreende, Ele te transforma. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreendeu. Para encerrar, com muita fé, Sem com muita fé, nenhuma como quem crê no Espírito Santo, peça a Ele agora, clame. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, me enche do teu poder. Aleluia, sim, Senhor. Vem sobre nós com a tua cura, vem nos encher. Oh, aleluia. Espírito, Espírito, que Desce como um fogo em nosso coração, Senhor. Acende a chama da tua presença. Aleluia. Aleluia, que maravilha. Deus está nos enchendo da sua presença. A força dele vai brotar em seu coração. A alegria dele vai brotar. Ah, o fruto do Espírito que está lhe enchendo. Aleluia. Creia, volte a crer em Deus dentro de você. Saia daqui cheio de Deus dentro de você. Creia. A fé é o lugar certo. Creia em Deus dentro de você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão, a consolação, a presença, os dons, a direção, o poder, a vida, o fluir, a consciência, o conselho, o consolo, a cura, o remédio do Espírito Santo encha o seu coração em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, vá em paz em nome de Jesus.